Você já sentiu como se todo mundo estivesse evoluindo e você estivesse ficando para trás? Se sim, esse vídeo é para você. Quando a gente tem a sensação de abrir o Instagram, eu acho que a rede social, ela faz isso com a gente, né? Inclusive, uma das minhas melhores amigas, que é a madrinha do meu casamento, inclusive, ela deletou o Instagram, não entra mais nas redes sociais por conta da comparação. E é esse assunto que eu quero trazer para vocês aqui hoje, porque eu acho que é um assunto que deve sim ser olhado com cuidado, com respeito, com carinho. E às vezes a gente não sabe, mas a gente tá se comparando mesmo sem saber. Então, esse vídeo é para você que tá comparando a sua vida com a do outro, que tá olhando a vida da outra pessoa e tá achando que tá ficando pra trás, porque simplesmente você acha que todo mundo evolui e você não. Então fica aqui que o papo hoje vai ser muito legal. Gente, eu falo que eu amo ser eu, porque a partir do momento que eu decido que eu vou mudar, eu vou lá e eu mudo, e eu mudo de tudo, gente. Mudo de jeito, personalidade, eu vou lá, deixo de procrastinar, eu vou, faço as coisas que tem pra fazer, e é isso. Eu acho que esse é o legal, né, do ser humano, que eu falo sempre que a gente não é rocha, não somos rocha, a gente não tá ali o tempo inteiro gravado naquele lugar, é impossível de mudar. A gente pode mudar, somos seres humanos, a gente é mutável. A gente pode dormir hoje de um jeito e acordar de outro. Esse que é o grande benefício de ser o ser humano. E você tem esse benefício nas suas mãos e você pode mudar ainda hoje mesmo. Eu era uma pessoa, digo, alguns anos atrás, totalmente diferente do que eu sou hoje. Quiçá na época de adolescência. Mas eu comparava muito a minha vida com de outras pessoas. Eu comparava o meu trabalho, eu comparava os meus resultados, eu comparava a minha rotina, eu comparava o meu relacionamento, que foi uma das piores coisas que eu já fiz na minha vida e eu não aconselho você a fazer isso. Eu comparava tudo aquilo que eu fazia com de outras pessoas, principalmente o meu corpo, eu comparava com de outras pessoas. Só que, com o tempo, eu fui ficando frustrada, porque a vida de cada um é um, cada um tem uma rotina, cada um tem uma família, cada um tem um relacionamento, cada um tem um corpo, tem uma genética, cada um tem a sua própria individualidade. Isso que é o legal de ser você. Teve uma época da minha vida, um pouco depois que eu fiz a minha prótese de silicone, que foi em 2021, em agosto de 2021. E simplesmente eu comecei a engordar sem parar, sem motivo nenhum. Eu pesava 63 quilos, eu fui para 83 quilos. Eu cheguei ali no MC, quando você faz um exame de bioimpedância no médico, eu cheguei ao MC de uma pessoa é, pré-obesa, né? Se eu avançasse mais um númerozinho, eu já seria considerada obesa nível 1. Então eu realmente engordei muito rápido, isso foi acabando muito com a minha autoestima. Eu comecei a ver conteúdo, muito conteúdo. Gente, zerei o canal do Leandro Twin, inclusive super indico aqui. Meu cara muito foda, ele fala sobre nutrição, esporte, né, musculação, enfim, ele também é um ex-obeso. Acontece que nessa época zerei o canal do Leandro Twin, vi muitos vídeos no YouTube, fiz dietas mirabolantes e malucas. E se eu falar pra você, eu fiz de tudo e não emagreci, eu realmente fiz de tudo e não emagreci, mas não foi por falta de vontade. É porque eu tava com um problema hormonal, né? Por fato de ter síndrome dos ovários policísticos, também estar com deficiência em vitaminas, isso não me deixava emagrecer. Então não era porque eu não era esforçada, era porque esse fator genético não deixava eu progredir. E eu descobri isso tudo passando na nutróloga. Porém, qual que é o ponto? Eu comparei muito meu resultado com o de outras pessoas. Nessa mesma época, uma amiga minha estava fazendo musculação pesado e menos esforço do que eu estava fazendo. Afinal, eu estava acordando cedo, eu estava indo para academia em jejum, tomando ioimbina, que é um suplemento que ajuda na queima de gordura localizada e, enfim, gordura geral ali no todo, tem ação termogênica. E aí eu fazia uma hora de cardio, e não era esteira não, tá? Fazia elíptico. E aí fazia uma hora de cardio ali no condomínio, comia super regradinho, eu tava passando com um coach na época, que fez a minha dieta, coach de fisiculturismo, né? Tava passando e não tava tendo resultado. Depois disso, ainda de noite, eu esperava meu namorado, na época, que hoje ele é meu marido, ele chegar do trabalho, a gente ia pra academia juntos, e simplesmente não tinha resultado. Você fala pra vocês, não, mas pelo menos eu emagreci 1 grama. Não emagreci nem 1 grama, ficou ali no mesmo, estagnado. Não engordei, mas também não emagreci. E eu comecei a comparar muito o corpo com dessa minha amiga. Falei assim, não é possível. Ela tá fazendo menos do que eu, e ela tá tendo mais resultados do que eu, e eu comecei a me frustrar. Cheguei a até quase cogitar fazer uma lipoaspiração, que é uma coisa que eu sempre falei a minha vida inteira. Hoje, é por isso que eu falo, somos seres humanos, a gente é mutável. Hoje eu super faria uma lipoaspiração. Acho que me falta oportunidade, sabe? Sempre gostei muito de conquistar as coisas, sabe? Nunca gostei de nada de mão beijada, eu sempre gostei de ir atrás e fazer as minhas coisas, falar, olha, eu que conquistei. Eu gosto da sensação de conquista, eu gosto de conquistar. Então eu falava, não, eu vou conseguir o corpo que eu quero, um corpo foda, um corpo top, a minha própria conquista. Isso na academia, eu comentando com o personal sobre. Ele me indicou a nutróloga que eu passo até hoje, deu tudo certo e estamos aí, consegui emagrecer. Mas qual que é o fato, né? Qual que é o ponto aqui? Eu tava me comparando com uma pessoa que tem uma genética diferente da minha, que tem um ritmo diferente do meu, que, obviamente, estava fazendo menos do que eu, mas tem outra saúde, outra genética, outros fatores. Ela não tem síndrome dos ovários policísticos, ela não tem nada disso. Ela tava com os exames bonitinhos dela, por isso que ela tava tendo resultado. Hoje os meus exames estão ótimos, então eu tenho resultado. A gente fica se comparando muito sem saber o bastidor da outra pessoa. Imagina ela fazendo essa comparação no revés e falar, nossa, mas eu tô malhando menos que a Amanda e eu tenho mais resultado que ela.
será que eu sou foda? Sim, é foda porque tem força de vontade, mas ela apenas estava com os exames corretos, tudo alinhado, e eu não. Relacionado a relacionamentos, eu comparava muito meu relacionamento. Já falei aqui, já fiz um vídeo sobre o término do meu relacionamento, né, que eu já passei por um término de relacionamento com o meu marido mesmo, que foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Quem viu esse vídeo vai entender o que eu tô falando. Eu comparava muito o meu relacionamento antes, ali naquela época de 2020, de 2021 até 2022, mais ou menos, que a gente se separou em 2023. Então eu comparava muito meu relacionamento com o de outras pessoas. Ah, porque o namorado faz isso, o namorado faz aquilo, é porque ela ganhou isso, ela ganhou aquilo. E depois, o tempo passando, como eram pessoas ali em comum, tudo mais que a gente tinha, eu fui descobrir que o relacionamento dessa pessoa era totalmente feliz. Que na internet ela mostrava como se fosse o melhor relacionamento do mundo, só que ele no off, ele traía ela, e aí toda traição ele dava um presente pra ela. Por isso que ela ganhava tanto presente. Ele traía ela, eles viviam brigando, viviam em pé de guerra. Tanto que hoje eles não estão mais juntos, ela está com outra pessoa e ele continua aí vivendo a vida dele, que eu também não sei quem é, né? Não estou acompanhando a vida do desquerido, mas ele deve estar vivendo a vida dele. Então, assim, eu estava comparando um relacionamento que era saudável, da pessoa que nunca me traiu, não trairia, não traiu, enfim, fazia ali as coisas dentro da medida do possível que ele podia fazer, né? Desde quando eu comecei a namorar o meu namorado, noivo, marido, não sei mais como chamar o querido, porque eu vou me casar agora, eu já sou casada no civil, a gente vai casar agora, na festa oficial e tal. Então é noivo barra marido. Assim, ele sempre fez tudo na medida do possível que ele podia. Desde quando a gente começou a namorar, ele sempre teve o costume de me levar café da manhã na cama. Eu nunca pedi isso na vida, eu nunca nem exigi isso. E ele sempre fez. Ele sempre que ele podia, ele passava numa loja, comprava um chocolate pra mim e trazia, quando eu sabia que eu tava de TPM e tudo mais. Ele sempre fez tudo o que ele podia na medida do possível, que cabia dentro da realidade dele, dentro do que ele era. Mas pra mim não estava bom, porque eu estava comparando que a menina estava ganhando flores, que o marido estava dando isso, estava dando aquilo, e fazia surpresas, etc e tal, mas tudo aquilo era desculpa de traições que ele estava fazendo, e eles sempre estavam brigando, e toda briga era um presente diferente. Então, às vezes a gente se compara com a vida de uma pessoa que a gente não sabe qual que é a realidade dela. Eu achava que ela era feliz e a infeliz era eu, mas no final das contas, a feliz era eu e a infeliz era ela. Porque a gente não tem bem material no mundo, não tem dinheiro no mundo do que pague um relacionamento saudável, um relacionamento em paz. Então existem esses tipos de comparação que a gente faz sem saber o bastidor de outra pessoa, é um pouco grave, né? Um pouco não, é muito grave. Porque você tá se comparando com uma pessoa achando que ela é isso, sendo que ela não é. Eu tenho o costume de acordar todos os dias 4 horas da manhã, porque eu tenho a minha rotina ali, eu acordo, eu vou tomar banho, escovo os dentes, eu leio um pouquinho, faço minhas coisas. Eu vou treinar em jejum, então eu não tenho que fazer um super café da manhã. Às vezes quando me dá na telha eu faço café da manhã do meu marido. Então eu acordo 4 horas da manhã todos os dias. E quem vê pode se frustrar com a minha rotina, porque tem muita gente que tá frustrada com a rotina de gente que acorda 3, 4 horas da manhã, não sei porquê, mas tem muita gente que é frustrada com a rotina alheia e pode ver e pode falar simplesmente, nossa, a vida dela é perfeita. Ela acorda 4 da manhã, ela faz skincare, ela vai pra academia, se alimenta bem, trabalha em casa e tudo mais. Só que o bastidor é diferente. E se eu acordar às 4 horas da manhã, fazer um stories e voltar a dormir? Obviamente não é o meu caso, gente. Todo mundo que me acompanha vê que eu vou pra academia, eu filmo e tudo mais. Mas e se a minha realidade fosse essa? E se eu acordasse às 4 horas da manhã, fizesse um stories ali bonitinho e voltasse a dormir? E se eu falasse que eu tô fazendo dieta, tirasse foto de um prato bem bonito, e no final, ali atrás da foto, tem um monte de doce, um monte de comida gordurosa? E se o meu corpo ficar perfeito e você achar que é de academia e no final ali, escondida, eu fiz uma lipo, como aconteceu já com muitas influenciadoras. E se eu ficar postando que o meu relacionamento ele é totalmente perfeito, isso é só na frente das câmeras, mas por trás só tem briga, só tem discordância, a gente não se fala direito dentro de casa. Então, muitas vezes você tem que tomar cuidado com aquilo que você consome. Tem um conteúdo que é bom, é saudável você consumir, tem pessoas que é legal você acompanhar, mas também tem pessoas que acaba se tornando um pouco tóxico. A comparação, ela é tóxica, ela chega num ponto que ela se torna tóxica, mas a culpa não é da pessoa que tem a vida ali perfeita ou tá te mostrando um lado bom da vida dela, né, e ocultando os outros lados. Não. O que está acontecendo é que o problema está em você e não na pessoa que está mostrando a rotina dela. Porque eu sou uma pessoa que acorda 4 horas da manhã, tô me alimentando bem, eu vou pra academia, eu faço cardio, faço musculação, eu tenho a minha vida que eu trabalho de dentro da minha casa, não preciso sair para poder trabalhar, eu tenho liberdade de tempo, eu tenho liberdade geográfica, eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser com o meu dinheiro, essa é a minha vida. Mas aí eu tenho que me sentir mal de compartilhar a minha vida com outras pessoas sobre como elas vão se sentir? Ou elas que têm que deixar de se comparar e entender que cada realidade é uma? O problema nunca vai estar na outra pessoa. O problema sempre vai estar em você, enquanto você estiver comparando a sua vida com a de outra pessoa sem saber os bastidores. Ela pode sim ter o melhor relacionamento do mundo, ela pode sim ter a melhor rotina do mundo, ela pode sim ter a melhor vida do mundo. E aí? Você vai adoecer?
Com toda certeza, quando você vê que uma influenciadora acaba, por exemplo, ai, ela postava que era feliz no relacionamento e aí no final o cara traiu ela. Com certeza você deve ficar feliz, porque isso é tipo coisa de gente que tá um pouco dodói da cabeça. E são pessoas que ficam felizes, né, com notícias ruins de outras pessoas. Mas qual que é o ponto aqui? As pessoas, elas se comparam tanto, não têm aquela realidade que elas gostariam de ter, a vida da pessoa que ela gostaria de ter. Ela gostaria de ter aquela rotina, aquele relacionamento, aquela vida, mas ela não tem. Então o que sobra pra ela é criticar o que a outra pessoa faz. Qual que é o ponto maior desse vídeo que eu quero passar pra você, eu quero que você entenda? A vida das pessoas que você acompanha de influenciadores, micro-influenciadores, seja quem for, até mesmo de uma pessoa próxima, ela tem que servir pra te inspirar a ser melhor, te inspirar a fazer algo, te inspirar a ser produtiva e não pra se comparar. Porque cada vez que você for comparar, sempre vai ter uma pessoa melhor e sempre vai ter uma pessoa pior que você. Mas você sempre vai se comparar com a pessoa que está melhor e vai se perguntar por que eu não tenho essa vida, em vez de correr atrás dela. Mas a comparação não é lá as piores coisas, uma das piores coisas que existem. Tá? As pessoas falam também de comparação como se fosse uma da pior coisa que existe no mundo. Não, não é. A comparação ela é boa e ela serve para que você se sinta motivado a ser alguém melhor, a fazer algo melhor. Por exemplo, se você está comparando o seu relacionamento com o de outra pessoa, serve para você entender o que você merece e o que você quer da sua vida e sentar e conversar com seu cônjuge. Olha, eu quero um relacionamento assim, assim, assado, eu gosto disso, disso, daquilo. Acabou. Ah, mas eu quero ter uma rotina dessa pessoa. Mas o que essa pessoa faz para ter essa rotina? Ela é CLT? Ela é empresária? Ela trabalha em casa? O que ela faz? Cabe na sua rotina agora? Você ter uma rotina igual a dela? O que você pode fazer para chegar até ela? O tipo de comparação que é saudável é você entender aquilo que você busca, aquilo que você quer e correr atrás disso. E não para você se comparar e falar, nossa, que fracasso, minha vida é uma merda, eu não tenho nada, ai, porque todo mundo é melhor que eu, ai, porque todo mundo tem mais coisas do que eu. Comparação, como tudo na vida, tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Basta você escolher o que você vai fazer com isso. E por favor, não se compare com aquele coach da internet que você assiste achando que a vida dele é realmente aquilo. Ninguém tem a vida realmente 100% perfeita ali 100% do tempo. Aquele influenciador que fala, ai, a minha vida é perfeita porque eu tenho tudo, eu tenho não sei o que, não sei o que lá, não, não. Tá bom, admire, parabenize, mas não se compare. Porque tudo aquilo que é, toda vez que a gente fica reforçando alguma coisa, toda hora, é porque você está tentando se convencer disso. Porque quem é não fala, quem é não diz, quem é não fica ali o tempo inteiro tentando convencer alguém que é aquilo. Para de se comparar com a vida de outras pessoas. Para de acompanhar pessoas que não tá te fazendo bem. Se a comparação você não está conseguindo utilizar para o melhor, só para o pior, aperta o botãozinho de unfollow. Segue quem te inspira, quem faz você ter sentimentos bons dentro de você. Eu tinha amizade com uma menina que ela é coach. E essa menina, a vida dela era toda perfeita na internet, o corpo dela é perfeito na internet, pessoalmente também, tá? E tudo perfeito. Ai, relacionamento e tudo. Aí depois, no off, a gente sabia que o relacionamento dela não estava legal, que ela tem lipoaspiração, que ela não estava tão boa assim financeiramente quanto ela dizia que estava. Então, assim, inclusive já se endividou a família para poder pegar um dinheiro ali, ela fez, pegou um dinheiro, não foi suficiente, ela fez um empréstimo para poder estar em lugares para parecer que era aquilo que ela não é. E quem olha de fora pensa, essa mulher é super bem sucedida, tem um corpo perfeito, tem a vida perfeita, tem um relacionamento perfeito, mas no final não é tudo isso. E é algo que ela vende na internet todos os dias. Então cuidado com a comparação. Use sempre ela ao seu favor, para que você possa se inspirar, mas nunca se comparar para se sentir um fracasso. Eu gostaria de te pedir para você se inscrever aqui no meu canal, também para você deixar o seu comentário, que você achou do vídeo, se ele te ajudou de alguma forma. Às vezes a gente tem um vídeo com 100 visualizações e a gente só tem 10 inscritos. Então não custa nada você se inscrever, vai me ajudar demais, vai me motivar muito. Esse é mais um vídeo da série do Zero a Influenciador em 2025. Infelizmente eu tive que parar de produzir conteúdo no meio disso tudo, que eu falei que ia postar um vídeo por dia, porque aconteceu uma situação aqui em casa que não foi muito legal. Foi uma semana horrível que eu passei. O meu cachorro teve algumas complicações, eu não quero entrar muito porque é um assunto que não gosto de falar. Eu gostaria de dizer que eu não desisti do projeto. O meu projeto está em pé. Eu vou cumprir ali, se eu falei que eu ia fazer um vídeo por dia, vai dar no mês 30 vídeos, então até o fim desse desafio eu vou ter lançado os 30 vídeos. Nem que eu lance 3 vídeos em um dia só, não sei o que eu vou fazer, como eu vou fazer, eu vou virar uma máquina de produzir conteúdo, mas eu peço que, por favor, você curta esse vídeo, você possa se inscrever no meu canal e comente o que você achou, se eu te ajudei de alguma forma, se você começou a pensar de uma outra forma por conta do que eu te disse aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!